Rádio Mega Brasil Online, também no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado, e hoje teremos dois, para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o papo de hoje é sobre o case do Portal Solar, marca líder em energia solar no Brasil, criada em 2014, que teve aumento das visitas orgânicas no seu site, passando de 4.000 para 400.000 por mês, gerando para a empresa economia superior a R$300 mil em anúncios mensais. Para falar sobre as estratégias que levaram o portal a essa conquista, recebemos os responsáveis por esse case, João Brugnoli, que é CEO e fundador do Grupo Do & Co, e Daniel Imamura, Head de SEO do Grupo Do & Co e gerente executivo da consultoria digital, empresa fundada por ele que hoje pertence ao grupo. O João ele tem especialização em inovação e estratégia pela Universidade de Harvard. Na holding, ele comanda o time de novos negócios, sendo responsável por tomada de decisões, elaboração de projetos e na aplicação da inovação dentro da organização. Ele é reconhecido em premiações na Serra Gaúcha como a do Talento Empreendedor. Recentemente foi selecionado para participar do First Class 2023, que é um programa que conecta líderes e grandes empresários para a troca de conhecimentos e network. O Daniel ele é formado em Engenharia da Computação pelo Centro Universitário Fiel. No Grupo Du, ele comanda toda a operação de SEO das empresas clientes. Ao longo dos anos, liderou projetos de sucesso para empresas como Tenda, Extra, Ponto Frio, Casas Bahia, Cobase, entre outras. É um dos poucos profissionais a conquistar o bicampeonato do Prêmio Abrad, da Associação Brasileira dos Agentes Digitais, na categoria Melhor Profissional Digital em SEO. Inclusive, gente, eu já entrevistei o pessoal da Abrad aqui, inclusive essa premiação, viu? Dá uma olhadinha no canal, que está bem legal essa entrevista. João, Daniel, muito obrigada por vocês estarem aqui para falar sobre esse projeto, né, esse case, que é bem interessante. Mas vamos lá. Vocês são natural de onde? João, você é da onde? Oi, Regina, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar representando o grupo aqui, estar junto ao Daniel para falar com vocês. Eu sou natural de Caxias do Sul. Sim, então... olha o sotaque, que bonito. Aí, ó, isso aí. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Então, tenho minha família residindo aqui, sou daqui, desde que nasci, nunca saí da cidade. E temos escritório também em Porto Alegre e São Paulo da empresa, então eu oscilo entre essas cidades, mas minha residência é aqui em Caxias. E você, Daniel? Eu sou natural de Osasco, a terra do cachorro-quente. E... Pô, eu não sabia disso. É a capital do cachorro-quente. Ah, é? Que legal. E hoje eu estou aqui no escritório de São Paulo, aqui do Grupo Du, para a gente bater esse papo aí sobre esse case. Muito bom. João, rapidamente, antes da Du, onde você estava, onde você trabalhava, o que você fazia? Conta um pouco para a gente. Claro, eu trabalhava numa empresa familiar, então já também na área de tecnologia, uma empresa do meu irmão mais velho. Somos em 3 irmãos, né? Os 3 trabalhavam juntos lá. E eu acabei saindo porque como a empresa tinha um viés um pouco mais de sistema, né? Um pouco mais nessa área de programação, eu tinha um viés um pouco mais de marketing, minha formação em design também. Então, eu fui mais atuar no modelo de sites voltados para marketing, mais para a área da publicidade, e acabei fundando a agência, né? Iniciando nessa vida de empreendedor lá em 2013, eu tinha 20 anos, 21, e fundei a agência lá naquele período. Essa aqui é a breve história. Assim. Antes era mais de desenvolvimento, programação, e aí fui para um viés mais de marketing digital. Em 2013, então, você fundou a Du, né? E você, setembro de 2013. E você, Daniel, antes da consultoria digital, onde você atuava, o que você fazia? Certo. Antes da consultoria digital, eu trabalhava na área de desenvolvimento de sites e lojas virtuais. Devido à minha formação na engenharia da computação, comecei nessa área e depois eu fui me especializando na área de SEO especificamente, né? Então, eu passei por algumas agências, até que em um dado momento eu achei mais interessante empreender, abrir a minha própria agência e aí começou a história da consultoria digital. Que você abriu em 2014? 2014, outubro de 2014.
2014. Tá, e aí, quando é que vocês se conheceram? Como é que foi isso? Vamos lá, Daniel. Acredito que tenha sido na minha palestra, no painel que eu tive no RD Summit, né? Então, Sim. no RD Summit de 2022, a gente não se conhece há muito tempo, não, viu, Regina? Nosso papo foi bem Olha, curto e foi rápido para a direto, gente se né? entender. Aham, Aham. A gente teve um namoro bem curto antes de casar, aham, então foi em final de outubro, né, do ano passado, quando a aham, gente venceu o prêmio como duo, né? Antes do grupo, a gente venceu o prêmio de agência do ano pela RD Station. sim, Eu tive um painel lá no Summit, né? Que reuniu aham, centenas de pessoas, muitos deles eram agências, né? No qual eu aham. deixei muito claro os nossos objetivos futuros de formar um grupo e fazer aquisição de outras empresas para ajudar a agregar o nosso negócio. E o exemplo que eu utilizei no painel foi, por exemplo, SEO é uma área que a gente atua, mas não domina. Por que não ter uma empresa de SEO dentro do nosso grupo que possa ser responsável por esse trabalho dentro de todos os nossos clientes e a gente apoiar essa empresa também a alavancar? E você, Esse que Daniel, acho que, estava lá. Você estava lá, Daniel. Sim, estava lá na hora da palestra, eu já anotei, não conhecia o João, só tinha visto ele subir no palco ali na Aham. premiação no dia anterior, e falei, não, eu vou entrar em contato com o João, porque essa empresa que ele está procurando é a minha agência que ele está precisando, e aí, algumas semanas depois, a gente mandou um e-mail, e o João já respondeu prontamente, a gente começou a conversa, e em poucos meses a gente já estava casando aí. isso aí. Isso é muito bom, isso é muito bom. Mas, João, e aí? Como é que o grupo hoje está estruturado? O grupo, o Duo. Como é que ele está Perfeito. estruturado? Quais são produtos, serviços, outras empresas que vocês adquiriram? Conta aí um pouco para a gente. Claro, claro. Só para vocês terem uma base, então, o Grupo Du ele fundou na ideia de que a Du em si sozinha já tinha uma certa relevância de mercado no digital, mas a gente entendeu que muito do que a gente ainda podia construir dependia também de outros braços e para ser mais rápido, mais escalável, não adiantava a gente querer fazer tudo dentro de casa. Então a gente entendeu que eu poderia sim construir uma estrutura de SEO muito grande, mas por que não me unir a quem já tem relevância no mercado, como o Daniel, já é uma pessoa premiada, é uma pessoa com uma estrutura já comprovada de SEO, ao invés de eu formar líderes, treinar e tudo mais, muito mais caro e muito mais devagar e talvez nem ter o resultado que a gente tem prontamente com a consultoria digital. Então, nós entendemos os setores de mercado que a Du, na época, não tinha domínio, tanto em localização quanto em serviço. Então, Uhum. não apenas serviço, como é o caso da consultoria de SEO, mas, por exemplo, da agência Premium, que também foi uma adquirida. A atuação em todo o norte do país, que a gente detém é só 1% dos nossos clientes lá. Mesma coisa ocorre no Nordeste, que a gente, por exemplo, pode vir adquirir alguém de lá por também não ter muitos clientes lá, Centro-Oeste, e além disso, serviços. Então, SEO era um dos casos, tem alguns outros casos que também a gente viria a ter interesse de adquirir outros negócios para poder o nosso negócio da Du em si, agora do grupo, claro, atender muito mais dentro de casa, né? Então, hoje o grupo tem multibraços, né? A gente tem um braço no norte com a agência Premium, a gente tem um braço de SEO com o Daniel, a gente tem outros vários setores que não são ainda de empresas separadas, mas que a gente já está começando a setorizar os processos para justamente quando alguém entrar com uma consultoria, se tratar de um setor dentro do grupo e não de uma empresa separada e com tudo separado. E aí o grupo estruturou no qual toda a parte contábil, jurídica, fiscal, etc, 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 essas partes mais burocráticas, inclusive vendas e tudo mais, se centralizem no grupo para que todas as outras empresas possam fazer só o que é o seu core business, né? O core business nada mais é do que o seu próprio entendimento de negócio. Então, eu quero que o Daniel e a consultoria atuam só com SEO, porque é o que eles gostam, é o que eles entendem muito bem e que a gente não entende por aqui. Então, que ele não se preocupe com o administrativo, com a emissão de nota, com questões jurídicas, com nada. A gente faz tudo por aqui no grupo, como uma holding, e cada empresa da holding pode atuar perfeitamente naquilo que tem mais expertise, né? Esse que é o nosso grande intuito. E aí já tem algumas aquisições previstas aí para o próximo semestre, duas a Ah, que princípio até o bacana, final do ano, que bacana. também vão vir nesse mesmo viés de localização e expertise. Muito bom, muito bom.
Mas vamos fazer um intervalo agora, viu? Porque também a gente vai explorar muito bem essa história de SEO, porque o pessoal fala muito, mas eu acho que de repente o pessoal também não sabe muito bem o que que é, né? Então, a gente vai fazer o intervalo e vocês segurem aí, viu? Que tem muito papo ainda, viu, para a gente falar aqui, viu? A gente volta já já. A gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o João Brognoli e o Daniel Imamura, que eles são do grupo Duo & Co. E o papo hoje, gente, é sobre o case do Portal Solar. Só que a gente falou muito aí no primeiro bloco sobre SEO, então eu queria saber, Daniel, fala para a gente assim, de uma maneira assim, mais didática, entendeu? Para esse povo todo aqui que escuta, que ouve o programa, que assiste o programa aqui no YouTube, o que é SEO? Para que serve? Né? Certo. Conta para a gente isso. SEO é uma sigla de Search Engine Optimization, que nada mais é do que um conjunto de estratégias que a gente aplica no nosso site ou na nossa loja virtual, com o objetivo de aparecer bem posicionado nas buscas orgânicas do Google, ou seja, aquelas que aparecem depois dos anúncios, porque isso, consequentemente, atrai um público extremamente qualificado e faz com que o dono do site ele consiga receber muitos pedidos de orçamento, vender muito mais, sem ter que fazer um investimento alto em anúncios. Então, basicamente, SEO funciona dessa forma. Funciona dessa forma. Agora, que no caso do mercado de energia solar, tá? O que você teria de dado para passar para a gente? Porque parece ser um mercado que está em franca expansão, né? Isso está acontecendo, a gente vê na região Nordeste, né, que está crescendo muito. O que você pode falar sobre esse mercado? Sim, o mercado de energia solar ele vem crescendo ano após ano, e a tendência é que nos próximos anos cresça ainda mais, não só no Brasil, mas como no mundo todo. E desde 2014, que quando a gente começou esse projeto com o Portal Solar, a gente viu que ano após ano a procura para você ter energia solar na sua casa, na sua empresa, isso veio crescendo ano após ano, e tanto que, por exemplo, em questão de geração de empregos, nos últimos anos gerou mais de 911 mil empregos só por conta da energia solar aqui no Brasil. Então, isso já mostra o potencial que a gente tem, fora novas marcas surgindo no mercado, empresas, a quantidade de instaladores, cursos, isso mostra que é um mercado bem aquecido. Tá, agora o ponto de partida para fazer esse trabalho é um site? Sim, com certeza. Se você não tiver um site ou uma loja virtual, vamos dizer, não tem como a gente fazer SEO. Óbvio, existem algumas outras estratégias que a gente também aplica as estratégias de SEO, como SEO para YouTube, também é possível fazer, só que o que gera, assim, verdadeiramente mais resultados é o trabalho de SEO para um site, para a loja virtual, que é, vamos dizer, o coração da empresa ali online, né? É o endereço da empresa online. Então, quando você consegue trazer bastante gente para dentro da sua empresa digitalmente, os negócios surgem. E agora me diz uma coisa, o site do Portal Solar, como é que era esse site no início? Porque ele devia ser um site simples e também não estava adaptado para ser utilizado essas estratégias de SEO, não é isso? Correto. Quando a gente começou o trabalho lá em 2014, era um site bem simples, até a gente fala que é uma plataforma alugada, ou seja, tinha uma empresa que desenvolvia um sitezinho padrão
E foi assim que o Portal Solar colocou o seu primeiro site no ar. E com o passar dos anos, a gente trabalhou com o Portal Solar aí durante praticamente 8 anos consecutivos, a gente veio sempre atualizando a plataforma do site. Então, logo no começo a gente tinha essa plataforma que era mais engessada, que não tinha os recursos necessários para o trabalho de SEO. Pouco tempo depois, a gente já migrou para um site em WordPress, que é uma plataforma super conhecida para desenvolvimento de sites. E conforme a empresa foi ganhando cada vez mais corpo e precisando de recursos personalizados para o negócio funcionar, aí foi desenvolvida uma plataforma do zero pelo time de programação, que pegou e desenvolveu tudo personalizadinho para o Portal Solar poder ser o grande player em questão de SEO, né? Vamos dizer assim, o que ele é hoje. Ô, João, me diz uma coisa. Vamos falar um pouquinho de bastidor. Como é que é esse estudo dessas estratégias para serem utilizadas nesse site? Como é que é a conversa interna de vocês? Como é que vocês chegam nessas estratégias? Conta para a gente um pouquinho disso. Então, em conjunto, né, pensando na estratégia 360, o SEO ele é um braço de toda uma estratégia que a gente planeja para os clientes no marketing digital, né? Então, esse braço ele tem um apoio muito grande de algumas ferramentas, né, que o Daniel, mais que ninguém, é expert em uso, para a gente entender as palavras-chave que tem que ter no projeto, o que o cliente está procurando. Muitas vezes, o cliente não tem a noção de que, claro, a energia solar é um produto muito específico, né? Mas, às vezes, por exemplo, uma empresa na área de saúde acredita que é mais fácil tu vender o seu produto, quando na verdade o que o usuário está procurando organicamente é a solução para alguma coisa que acaba vendendo o seu produto. Então a gente tem essa capacidade nas campanhas, no entendimento das palavras-chave, tudo que vai ser utilizado no entorno vai ser a estratégia certa para vender o produto final, mesmo não anunciando o produto em si. A gente trabalha muito mais com o conceito, com o contexto, com a dor do usuário, que a gente acaba descobrindo através de ferramentas, através de números, através de testes, para chegar aí na venda, na conversão, que a gente chama, nem sempre é venda de produto, às vezes é formulário de contato, às vezes é, enfim, contato comercial, mas o grande foco é que dor que o cliente tem e o que ele está procurando no Google, ou através de anúncio, ou enfim, para que a gente faça com que ele chegue no nosso cliente. Então, não necessariamente quem chegou no site do Portal Solar estava buscando soluções para energia solar. Estava buscando economia de luz, estava buscando outras várias múltiplas questões, que aí, obviamente, fazendo um trabalho certinho de geração de conteúdo, de palavras-chave, de textos, de blog, dos mais variados formas de fazer o SEO funcionar, a gente acaba chegando na conversão para o cliente. Por isso que os números são tão expressivos, né? Porque a gente trabalha mais na dor do que no produto em si. Agora me diz uma coisa, vamos falar então de estratégia para o Portal Solar. Qual que foi a primeira estratégia que foi adotada no portal? O que vocês detectaram? Né? Vocês devem ter feito pesquisas, vocês criaram também novos conteúdos? Como é que foi isso? Sim. Toda a estratégia ela começou primeiro com a plataforma, né, que é o que a gente estava falando aqui agora. Porque se o site ele não for responsivo, não carregar rápido, todas essas questões que são, vamos dizer, técnicas, se o site não tem isso rodando muito bem, dificilmente você vai ter bons resultados ali nas pesquisas do Google. Você não vai conseguir chegar no topo, porque o Google visa sempre entregar um site que vai proporcionar uma boa experiência para quem está pesquisando. Então, um site rápido, que funciona bem no celular, é super importante. Então, a gente sempre começa o trabalho de SEO por aí e não foi diferente com o Portal Solar, por isso que até alguns meses depois a gente veio e trocou de plataforma, migrando para WordPress no primeiro momento, porque é uma plataforma que super atende aos pré-requisitos técnicos de SEO. E logo na sequência a gente começou a parte de organizar toda essa parte que o João explicou, de entender como que os potenciais clientes pesquisam as suas dúvidas, os seus problemas, o que eles querem resolver no Google, e a gente começou a criar conteúdos estratégicos no site, porque lá em 2014 o mercado ainda não era tão maduro quanto é hoje, então existiam muitas dúvidas sobre se era realmente relevante você ter um sistema de energia solar na sua casa ou não, e o Portal Solar ele se posicionou
como sendo um player que viria para educar o mercado, porque a gente estava no começo, né, desse mercado, e ele já tinha visão de longo prazo que quem educa o mercado vai ali deixar sua marca registrada no setor, e consequentemente, quando o público se sentir maduro o suficiente para adquirir os seus sistemas, ele ia lembrar novamente da marca e retornar. Então, a gente começou com toda essa parte de geração de conteúdo educativo e logo na sequência, a gente, no primeiro momento, o modelo de negócio era quem já estava maduro para contratar ali um serviço de instalação, né, de placas solares, um sistema de energia solar, o Portal Solar fazia a indicação para os instaladores de todo o Brasil. Então, a pessoa entrava no site do Portal Solar, via que era interessante ter o sistema na sua casa ou na sua empresa, pedia ali algumas indicações e o Portal Solar vinha com 3 ou 4 empresas para ofertar esse serviço. E com o passar do tempo, né, trazendo para os dias atuais, hoje já mudou um pouquinho o formato, né, do negócio, e hoje eles atuam no modelo de franquias, mas ainda assim o site é o coração do negócio, porque é por lá que as pessoas encontram o Portal Solar e vão, na sequência ali, procurar instalar o sistema de energia solar na sua casa ou na sua empresa. Muito bom. Mas nós vamos fazer mais um intervalo, tá? E a gente volta aí com esse papo aí, que ainda tem bastante coisa para a gente abordar, tá bom? Então, só um minutinho que a gente volta já já. Aí, vestibular é aquela pressão, não é? De um lado, o pessoal torcendo para você passar de qualquer jeito. Do outro lado, o futuro batendo na sua porta. E se você não passa? Como é que fica? Eu estudei muito. Eu cheguei a extrapolar meu limite. Daí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a ficar irritado. Tinha semana que eu nem conseguia dormir direito. E tinha semana que eu dormia pra caramba. Tinha dia que eu atacava a geladeira e tinha dia que eu nem sabia o que era comer. E aí eu decidi trocar uma ideia com os meus amigos e vi que eles estavam passando pela mesma situação. E vi que eles me entendiam. E daí eu conversei com os meus pais e vi que isso foi muito bom. E isso acabou me ajudando muito. Eu comecei a fazer terapia, a minha cabeça se abriu, eu comecei a enxergar as coisas melhor, tirou um peso das minhas costas, foi um alívio. A gente está voltando com o último bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o João Blognoli e o Daniel Imamura, que é do grupo Do & Co. E o papo é sobre o Portal Solar, que é um case deles que o negócio estourou. E a gente estava falando de estratégia, né? O que vocês fizeram em termos de estratégia? Eu gostaria que vocês dois falassem isso para as pessoas entenderem o que na realidade estimulou, né, essas estratégias que estimularam o portal ter essa conquista que ele teve, saltar de 4.000 visitas para 400.000 em um mês, né, na realidade, por mês, né? Conta para a gente isso. Claro, esse assunto vai ser muito mais focado com o Daniel, que foi o grande responsável pelos números, pelo resultado, mas é bacana salientar bastante essa questão da conversão, de como ela funciona, né? Como que salta tanto. Então, como a gente falou no bloco anterior, se focou muito na dor do cliente. A dor do cliente, num caso de energia solar, por exemplo, é o quê? A gente ter uma redução na nossa conta de luz, ele procurar esse tipo de coisa, ele procurar sobre os melhores equipamentos para ser instalados na sua residência ou na sua indústria, ou seja lá qual for o tamanho, né, da obra necessária. Então, os mais variados conteúdos, com uma estratégia importante de entendimento de timing dessas estratégias. Então, começa no fundo do funil até no topo do funil, vai afunilando e vai tendo um conteúdo um pouco mais concentrado, que é o tipo de conteúdo que o Daniel vai falar agora, né? Acho que é importante entender que essa estratégia, ela não é curta, né? De 4.000 para 400 não em um mês, e sim talvez em um ano, em um longo período, o que acaba a longo prazo sendo um dos melhores investimentos em marketing que se faz, né? O SEO. Por isso que ele demora um pouco, porque você tem que ir convencendo o usuário com os tipos de conteúdo que você vai formando até ele conversar. Daniel, se quiser dar alguns exemplos para a gente, acho que é legal. Então, e o próprio CEO do Portal Solar, ele falou isso, ele falou assim, gente, o pessoal tem que ficar paciente, porque não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Demora um pouco, né, até as coisas acontecerem, né? E outra coisa que eu ia comentar com você, João, é que você falou que a gente fala muito das dores, né, do cliente ou do usuário, mas
tudo bem que a gente está explorando o benefício, mas o fato dele estar procurando uma empresa dessa área também é levado em consideração nas buscas. É isso, né? Sim. Exatamente. Tá. E aí, Daniel, que mais que você pode acrescentar para a gente? Sim, até indo nessa linha aí do que o senhor do Portal Solar trouxe, né? O que a gente sempre traz de comparativo? Quando você tem uma estratégia que é baseada apenas em anúncios, você precisa sempre estar pagando, ou seja, tirando dinheiro do seu bolso, do seu caixa, para anunciar, por exemplo, no Google, para que as pessoas cliquem e com isso você gere as visitas. Agora, quando você tem em paralelo um trabalho de SEO, né? Ou seja, para gerar um tráfego orgânico, e quando a gente diz orgânico, é aquele tráfego que você não paga para o canal, né? Ou seja, para o Google, para esse tráfego chegar, você consegue gerar uma estratégia que no longo prazo ela é muito mais sustentável. Porque, por exemplo, né? No caso do Portal Solar, eles pagavam numa casa de mais ou menos R$1 por clique para as palavras-chave que tanto de pessoas que tinham alguma dúvida sobre uma dor, né, sobre energia solar, ou então aquelas que já estavam procurando por uma empresa para fazer a instalação do sistema de energia solar na sua indústria ou na sua casa. Eles sempre faziam esse comparativo, que ali eles tinham que investir muito dinheiro no anúncio para conseguir ter um retorno, só que conforme o SEO começou a amadurecer, que a gente fala, né, ou seja, gerar cada vez mais resultados, eles viram que o SEO, eles podiam desligar os anúncios e o SEO sustentava a operação. Por quê? Chegou um dado momento, depois de 1 ou 2 anos, a gente estava batendo já mais de 100 mil visitas por mês. Imagina você ter que pagar R$1 para cada uma dessas visitas, seriam mais de 100 mil reais por mês. E aí até num depoimento que a gente tem em vídeo lá no nosso site, o Rodolfo comenta que num dado momento o site estava recebendo mais de 300 mil visitas por mês. Isso já era lá por volta de 2020, mais ou menos. Uhum. Isso para ele gerava uma economia de mais de 300 mil reais em investimentos em anúncios. E hoje, se a gente pegar os números atualizados, a gente vê que o Portal Solar já ultrapassa aí a marca de mais de 400 mil visitas mensalmente, e tudo isso fruto do trabalho que a gente veio plantando desde lá de trás. Então, a gente veio escolhendo palavras-chave estratégicas que representam as pessoas que nem o João falou, topo de funil. Ela nem sabe o que é a energia solar direita. Ela pesquisa e ela encontra a resposta no nosso site. E tem pessoas ou empresas que já estão no momento da compra, que também vão procurar por uma empresa na sua região e ela encontra a resposta também no site do Portal Solar. Então, a gente vai construindo toda a estratégia para que a gente esteja presente durante toda a jornada do cliente, desde aquele que ainda não sabe quase nada sobre o produto ou serviço, até aquele que já está preparado para comprar. E a gente, tendo essa presença orgânica, a gente economiza milhares e milhares de reais aí em investimentos em anúncios. Como vocês chegaram ao número de 300 mil reais em anúncios, né, que a empresa acabou economizando, né? Agora, como é que é mensurado, monitorado esses resultados? Como é que é feito isso? A gente mensura o resultado basicamente ali de 2 formas. Óbvio que a gente olha vários indicadores, né? Mas o primeiro, a gente vai entender se o nosso posicionamento das pesquisas do Google ele vem progredindo, e quando eu digo progredindo é aparecendo cada vez mais nas primeiras posições, porque é ali, né, no top 3 do Google, nos resultados orgânicos, que é onde efetivamente as pessoas clicam, né? Dificilmente a pessoa vai para a segunda, terceira página do Google, então a gente quer aparecer ali sempre no topo das pesquisas. Então, quanto para mais palavras boas, que tem volume de busca interessante, etc., a gente aparece, isso é um ótimo indicador de que nós estamos progredindo com a estratégia de SEO. E um segundo caminho também para a gente acompanhar o resultado é verificar se nós estamos aumentando as sessões, ou seja, as visitas ao site através das buscas orgânicas, dos cliques que acontecem lá no Google. Que é aquilo, não basta simplesmente ficar bem posicionado, mas a pessoa tem que clicar no seu link ali no Google e acessar o seu site. Então, a gente precisa mensurar basicamente esses 2 indicadores principais e a gente tem a certeza de que nós estamos fazendo um bom trabalho. E, por fim, né, e a cereja do bolo é saber se a pessoa está, vamos dizer, convertendo, ou seja, se ela pediu um orçamento, ou, em alguns casos, se comprou um produto, etc. No caso do portal, quanto tempo demorou para ter essa evolução de 4 mil para 400 mil? Certo, foram cerca de 7 anos. Lembrando que a gente saiu de 4 mil para 490 mil, uma coisa assim. Então, quase 500 mil. Então, a gente sempre... São mais de 100 vezes, né? Cresceu muito o site.
E é uma coisa que, assim, se o pessoal... eu brinco que o SEO tem o superpoder da constância. Você vai crescendo mês após mês, às vezes 10, 15%, 10, 15%. Se você faz isso de forma constante, em um ano você cresceu mais de 100%. Faça isso durante 7 anos e você tem um resultado parecido com o do Portal Solar. Regina, a gente costuma falar que existe a possibilidade, a gente mensura, claro, tudo vai de acordo também com o escopo de trabalho que é feito, né? Quantidades e tudo mais, investimento do cliente no nosso trabalho em si técnico e de conteúdo, mas a gente fala que é possível sim, dentro de um ano, crescer um tantinho mais do que 100%, às vezes 3, 4 vezes os números atuais. Isso vai depender muito do segmento, vai depender muito de algumas múltiplas variações, né? Mas é bem possível sempre, pelo menos, dobrar de tamanho ou talvez 3, 4 vezes aquilo que se tem hoje, né? Depende, às vezes o cliente até já tem uma estrutura levemente interessante de SEO, então não tem como dar um super salto de primeira, vai ser com conteúdo mesmo. E tem outros que realmente estão remando ainda, né, no mar, e a gente consegue já num primeiro mês ter uma mega alavancagem só por colocar ordem na casa. Não, perfeito. Muito bom. Agora vamos lá, então. João, quem quiser conhecer o Grupo Du, quiser conversar com vocês, quiser saber mais do negócio de vocês, quais são as formas de contato? A gente tem o nosso site, né, que é o du.studio. O do grupo ele ainda está em desenvolvimento, a gente está recém concluindo ele, logo vai para o ar também. Mas no du.studio tem os formulários para contato, no da consultoriadigital.com.br também tem. Tem o meu próprio particular Instagram ou LinkedIn, quem quiser me chamar é @joaobrognoli, acredito que vai ter aqui na taglinezinha para o pessoal entrar em contato. Fiquem bem à vontade, que é bem acessível, tanto eu quanto o Daniel, né? Também é Daniel Imamura, né, Dani? @Daniel Imamura. Somos bem acessíveis, bem tranquilos, então podem nos mandar qualquer dúvida, qualquer questão de contato para entender mais. A gente está sempre disponível, tanto comercialmente quanto simplesmente para conversar e tirar dúvidas. É bem tranquilo. Perfeito. Pena que o nosso programa já está acabando, porque a gente poderia falar muito mais ainda sobre isso, não é não? Olha, João, Daniel, muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui conversando sobre esse case, foi muito legal, tá? Eu espero que o pessoal tenha gostado também, que procure por vocês, desejo todo o sucesso do mundo para vocês também, viu? E o Making Off está acabando, gente, mas eu preciso passar uns recadinhos antes para vocês. O Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima!